agora, caminhando aqui, como eu falei, proteção de dados é um mundo e responsabilidade civil não é outro, mas também é muito grande. Mas eu vou fazer algumas conexões para a gente caminhar aqui e ver se dá algum tempo para as perguntas. Em relação ao que é responsabilidade civil, para quem nunca se deparou com esse termo, que é muito abstrato, hoje, quando a gente fala de responsabilidade dentro, todo profissional, né, seja da tecnologia, seja da saúde, do direito, ele tem responsabilidades. E quando a gente fala do desenvolvimento da tecnologia aplicada à saúde, nesse momento do direito, a gente está vivendo um desafio, que inclusive é o que eu estou enfrentando na minha dissertação, na minha pesquisa, que vai terminar na minha dissertação, em relação a como a tecnologia muda esse contexto. Né? Porque quem tem mais familiaridade aí dentro da tecnologia mesmo, da aplicação, a gente sabe que existe um debate aí da opacidade, às vezes o sistema, né, o modelo vai ser alimentado com dado e traz uma imprevisão lá no final, o caminho da alucinação, várias questões que, se a gente não caminhar nesse momento que está sendo desenvolvido e que está tendo essa oportunidade de um debate sobre isso, a gente vai acabar levando o desenvolvedor é sempre responsável, o hospital é sempre responsável, o médico que usou o suporte, um software de suporte de diagnóstico sempre vai ser responsável. A gente vai acabar inibindo esse desenvolvimento, e é isso que a gente não quer, né? É essa perspectiva que eu também tento explorar dentro da minha pesquisa. Então, responsabilidade é como cada um responde, né? Então, quando a gente fala de tecnologia aplicada à saúde, essa responsabilidade ela começa lá no programador, né? O desenvolvedor, o Código de Defesa do Consumidor generaliza como fabricante, e a gente tem a figura do hospital, que adquire a tecnologia, por exemplo, o equipamento, a gente tem um médico que usa, né, que é o usuário ali daquele software, e vai, dentro da sua discricionalidade, da sua experiência, da sua compreensão, ter que ponderar, de fato, ali, antes de entregar um diagnóstico, mas que toda essa mudança, essa implementação dessa tecnologia, que, como a gente sabe, ela tem seus benefícios, ela também vem carregada, né, desses debates amplos em relação à responsabilidade. Mas fazendo esse panorama geral da responsabilidade, voltando aqui para a proteção de dados, quando a gente está falando da administração pública, por exemplo, né, como controlador de dados, quem responde pelo vazamento, exemplo, né, como consequência, é o órgão, e o operador ele responde como servidor. Né? Então, o operador você está embaixo aqui do órgão, mas isso não quer dizer que ele também não vai responder ali dentro do processo administrativo, por exemplo. Quando a gente está falando da relação privada, a gente tem uma pessoa jurídica, que é o controlador, como a gente viu, e a gente tem os funcionários, que vamos dizer assim, a pessoa jurídica ela é a responsável maior, só que ela também pode estabelecer contratos privados dentro dentro da sua unidade, para trazer aí uma divisão de responsabilidades, a depender do tipo de profissional e da qualificação que ele traz para trabalhar como operador dentro da sua empresa. E algumas questões interessantes para se pontuar dentro aqui do nosso cenário de proteção de dados e saúde, em relação à responsabilidade também, é que a LGPD ela traz algumas vedações do tratamento de dados de saúde. Né? Então, por exemplo, a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referente à saúde, com o objetivo de obter vantagem econômica. Aquele exemplo que a gente deu lá no início. Então, a gente tem aqui uma operadora séria trabalhando, investindo na pesquisa, investindo em centros de pesquisa, mas a gente também tem um banco de dados. A finalidade é aquela. Mas, assim, se de repente isso é compartilhado gratuito ou não com uma empresa que tem uma finalidade meramente econômica e que pode traçar pelo menos esse perfil de risco do paciente, que vai aumentar o valor do plano de saúde dele, que vai empatar ele trocar de plano, que vai empatar ele entrar em contrato, a gente tem essa vedação, né? Que desembolsa também nessa questão da seleção de risco, né? Justamente isso que a LGPD ela quer impedir no contexto, uma das questões que ela quer impedir no contexto da saúde, essa seleção de risco, para que esses dados que foram coletados para uma pesquisa, por exemplo, para uma gestão de recursos dentro de uma operadora de saúde, por exemplo, ela não seja usada com fim que vai prejudicar o paciente, né? Dessa perfilização, dessa seleção de risco. Aqui eu trouxe para vocês de forma muito sintetizada, porque eu esqueci de mencionar no início, mas eu prometi, eu vou cumprir, eu vou trazer
isso em um e-book, né? Vai ficar muito mais claro para vocês. Então, isso aqui é uma base, mas vai ser encaminhado para o grupo um e-book que vai estar bem mais explicado, tudo isso aqui que a gente está conversando, e eventuais dúvidas que vocês tenham, eu posso até inserir como conteúdo dentro. A professora Zilva me pediu e eu vou atender isso com muito prazer, para facilitar, para ser um material de consulta, apesar de que eu também sou esse suporte não só para a professora, mas para o grupo mesmo. Então, assim, isso vai vir explicado lá, mas vamos dizer assim, uma visão geral, né, do que pode ser feito em relação ao uso seguro de bases de dados na saúde. Sempre ter a finalidade e a fundamentação legal na LGPD para realizar esse tratamento. Então, isso não é nem só para guiar o seu projeto, guiar a sua pesquisa, guiar o seu produto, o desenvolvimento do seu produto, é mesmo assim uma exigência para a pessoa que vai ter o seu dado coletado. O passo 2 é o consentimento, que a gente já passou por ele. O passo 3 seria esse acesso controlado. Então, a gente está falando de dados de saúde, existe o controlador que vai ter a responsabilidade, mas a gente precisa ter cuidado com quem acessa, né? E são medidas simples aí de proteção de dados, como criptografia, um antivírus atualizado, não compartilhamento de senhas, que é um desafio quando a gente fala de, principalmente dentro da saúde, dos postos de saúde, a gente sabe que tem esse problema, porque isso deixa vulnerável essas bases de dados, e a gente sabe que podem ser usados para fins maléficos e prejudiciais ao próprio paciente. E o passo 4, eu falei que seria essas medidas de segurança. O passo 5 seria ter uma política de retenção de dados. Então, você saber como usá-los. Não adianta, por exemplo, a gente estar aqui conversando e, entendi, tem uma noção aqui do que eu tenho que fazer. Se você está dentro de um grupo de pesquisa, se você está dentro de uma empresa ou de um órgão da administração pública, isso não está claro para todo mundo, né? Porque você pode ter um cargo de coordenação ali dentro e compreender isso, mas se você não transmite isso através de uma política, vamos dizer assim, de um passo a passo mesmo, para todo mundo que está envolvido, que em algum momento vai ter contato com esses dados, você perde a oportunidade de fazer isso acontecer da forma correta, né? Então, uma política, vamos dizer assim, é a materialização de todas essas medidas. Auditoria e transparência, então, além da política, é importante que tenha ali, vamos dizer assim, uma pessoa tanto responsável que compreende esse processo, que está sempre ali atento e dialogando com as pessoas que estão tratando esses dados, para entender, está acontecendo da forma correta, não está acontecendo, o pessoal da tecnologia como suporte para ver a questão da vulnerabilidade dos sistemas, e a transparência, mesmo que quando a gente fala de tecnologia, tem os desafios dos modelos, mas a transparência que ela pode ser traduzida em documentação do processo, né, do procedimento, do desenvolvimento, do modelo, da pesquisa. Então, essa documentação ela traz transparência. O passo 7 seria o treinamento de pesquisadores, é o que a gente está conversando aqui. Esses momentos, eles são importantes que eles existam, porque não é um assunto simples. A gente tenta desmistificar, eu aqui do direito tento conversar com o pessoal da medicina, da tecnologia, ouvir todos os lados, traduzir isso de forma mais simples, porque dentro do direito a gente tem uma dificuldade muito grande de traduzir conceitos legais, leis, e assim, a gente tem um processo legislativo, né, de criação de lei burocrático, mas nem sempre saem leis de tanta qualidade assim, não é à toa que a gente tem tantas pequenas leis, né, e isso acaba confundindo. Então, é importante ter esses momentos aqui de treinamento, tanto na administração pública quanto privada, quanto dentro da pesquisa, para quem está se dedicando à pesquisa, para compreender esses conceitos, esses desdobramentos, e governança de dados, que também faz parte aí dessa política, e de ter pessoas de todas as áreas que consigam conversar, que consigam, de fato, conduzir as pesquisas, os desenvolvimentos de produto, respeitando, né, todas essas normas de segurança da proteção de dados. E seguindo aqui já para o nosso fim, gente, não vou ultrapassar o tempo da reunião. Em relação à conexão da responsabilidade civil e tecnologia saúde, a gente já falou, trouxe aqui um panorama muito geral, assim, só para mostrar para vocês os desafios que nós ainda temos, né? Então, a gente passou ali pelos conceitos da proteção de dados, dentro da LGPD, pelos personagens, pela finalidade,
compreender um pouco em relação à responsabilidade, como nós que somos pesquisadores, usuários, desenvolvedores, o médico, como é que ele tem esse papel dentro da proteção de dados, esse caminho, mas nós temos muitos desafios, né? Tanto, principalmente em relação ao desenvolvimento, que é o que eu dedico à minha pesquisa, porque a gente tem modelos que não são tão transparentes, às vezes a gente tem um debate também dentro da tecnologia sobre sistemas que são precisos, né? Por exemplo, que entregam diagnósticos precisos, mas que às vezes, se o médico precisar auditar aquilo ali, o modelo não vai conseguir explicar muito bem o caminho de decisão, isso pode prejudicar justamente no momento da decisão final, e isso implica diretamente na responsabilidade dentro do direito, né, de como o médico agiu, o que ele ponderou ali para descartar ou acatar a sugestão de diagnóstico da máquina, se isso lá na frente causar um dano ao paciente. Nós temos muitos desafios regulatórios, então, assim, tem muitas lacunas em aberto. Nós temos aquele arcabouço ali para falar de proteção de dados, dentro da saúde, da pesquisa, mas ainda carece muito, assim, de um caminho objetivo, tanto dentro do direito, quanto para os desenvolvedores, quanto para os pesquisadores. Então, são desafios mesmo a serem enfrentados dentro desse contexto de desenvolvimento de dispositivos ou de softwares. E a responsabilidade por falhas, que é igual eu comentei aqui com vocês, são várias variantes que eu vou dedicar minha dissertação e futuramente, um futuro não tão distante, eu pretendo ter outra oportunidade para conversar com vocês melhor sobre isso, para dizer, olha, o judiciário está entendendo dessa forma, nosso papel é esse, dá para fazer isso, porque isso é um caminho desafiador em todos os níveis, né, de todos os personagens, tanto do desenvolvedor quanto do médico, quanto dos hospitais que adquirem a tecnologia, por exemplo. Mas, assim, a título de informação, depois eu posso encaminhar para vocês, eu não consegui botar o link aqui, não sei se alguém que viu, possivelmente pode ter visto, as considerações regulatórias sobre a para a saúde, que a OMS divulgou recentemente. Então, assim, traz de forma muito objetiva alguns debates, principalmente o regulatório, e traz orientações muito específicas e que valem a pena ser consultadas para nós que somos pesquisadores, profissionais, os desenvolvedores, em relação a esse caminho, né, de proteção de dados e de responsabilidade no desenvolvimento da tecnologia na área da saúde. E uma delas eu até comentei com vocês, que é a área 1, que eles citam, que é a documentação e transparência. Então, de um lado, a gente tem o desafio da transparência dos modelos, mas nós, como humanos aqui, podemos fazer o nosso papel desde o desenvolvimento, né, em relação a documentar toda essa jornada de desenvolvimento do software, do dispositivo, de modo geral, para que isso possa ser levado em conta tanto na hora do processo de regulamentação, né, porque isso implica na responsabilidade. Então, se você, doutora Zilma, sabe melhor do que ninguém o procedimento de aprovação, né, de colocação no mercado de dispositivo. Eu não sei se ela já compartilhou aqui com vocês, acredito que sim. Já compartilhou com eles o processo do primeiro Olha, uma boa parte das pessoas que estão nessa reunião conviveram junto comigo todo esse processo, né? Então, quando você faz um software e esse software pode influenciar as decisões profissionais, né? Existe uma longa caminhada. E no nosso caso, a gente teve que validar também o dispositivo. Aí tem critérios que são clínicos e tem critérios que são do equipamento em si, né? Vamos dizer, mais da microeletrônica, da parte ótica do equipamento. Então, isso tudo foi esgotado, a quantidade de documentos, de testes que tiveram que ser feitos, mas da nossa parte foi basicamente um ensaio clínico cego, né? Então, as pessoas usam, não utilizam a resposta para fins de tomada de decisão, aquela resposta ela fica dentro de uma caixa preta, e no final do estudo a gente abre a caixa preta e fala assim, se o equipamento estivesse em uso, o quanto ele iria acertar, né? Então, esse resultado, com todo esse cuidado, gera aí publicações científicas que tem que ser também em revistas de alto impacto, e isso credencia a Anvisa para liberar o produto. E a gente teve esse privilégio, né? Já tem 1 ano que o nosso equipamento foi colocado no mercado, porque a gente teve esse cuidado de passar pelas várias etapas, né? Prova de conceito,
todas as provas de que o equipamento tinha segurança, aí segurança eletromagnética, segurança contra choque, até tem aquelas provas destrutivas, né, que você destrói o equipamento, isso tudo, né, foi feito, essa parte foi feita pela empresa, e a nossa parte clínica foi provar nesse estudo que a gente chama de ensaio clínico, que é o mais alto nível de evidência, né, para nós da área da saúde, que de fato o equipamento fazia aquilo que ele disse que fazia, né? E aí com esses elementos a Anvisa liberou. E aí já que me passou a palavra, eu já te devolvo, tá? Mas a gente está agora num processo de incorporação no SUS. Então, como a gente fez 2 ensaios clínicos e tem um conjunto aí de evidências científicas, né, da utilidade do equipamento, a gente está com o apoio do Grand Challenges Canadá, chama Claude Pirmez, é uma pesquisadora da Fiocruz, a gente está tentando levar esses elementos para a lista de equipamentos do SUS, para que seja incorporado e aí possa ser adquirido ou doado, ou, né, entra na relação de equipamentos do SUS, e aí, de fato, vai ser muito usado. Desculpa te tomar a palavra. Vamos lá, Gabi. Foi ótimo, porque por isso que eu perguntei se quem está aqui já conhecia, mas, mesmo imaginando que sim, porque a senhora, com a experiência, sabe o tanto que é um caminho burocrático, mas que tudo isso implica quando a gente fala de responsabilidade no desenvolvimento da tecnologia na saúde, porque tem passos a serem seguidos, né? Tem procedimentos, tem aprovação, e é um processo longo, tem o teste, e tem várias variações hoje, né? Inclusive tem uma resolução muito recente de 2022 da Anvisa sobre no desenvolvimento de softwares, mas a gente também tem os desafios da colocação no mercado, né? Então, por isso que porque às vezes quando o equipamento, né, o software, ele entra em contato com a base de dados do mundo real, que ele começa ali, ele pode apresentar um comportamento diferente, a gente entra em uma gama de assuntos em relação ao desenvolvimento, né, para quem é da tecnologia aqui, para quem é da computação, por exemplo, de que vai ter que auditar e voltar lá quando você estava rascunhando o modelo, para poder compreender se realmente o que foi ponderado, o que foi seguido, se existiu ali ou não alguma brecha que você não foi diligente ao observar no desenvolvimento do modelo que pode causar um dano quando ele estiver já lá na ponta. E se pode, né, se existe alguma possibilidade que exclui a responsabilidade. Então, isso tudo são desafios para o direito, desafios que eu estou enfrentando na minha pesquisa. Então, dentro do que a gente está conversando, de proteção de dados, de desenvolvimento de tecnologia, de responsabilidade desses personagens, nós temos muitos desafios éticos de desenvolvimento dos modelos que vêm da computação, desafios que sozinhos não vamos resolver, né? Por isso que é tão importante esse grupo aqui, por exemplo, que tem pessoas de visões diferentes, e eu sempre gosto muito, eu não consigo dar um passo dentro da minha pesquisa, eu não consigo dar um passo dentro desse assunto se eu não consigo compreender o que vocês da computação e da medicina e até de outras áreas, até do comportamento ali humano, tem para a gente poder traçar caminhos objetivos, porque todos nós aqui como pesquisadores queremos aplicar isso de forma benéfica, entregar um resultado para a sociedade, né? Algo bom. Mas aí nesse caminho nós também assumimos responsabilidades, né? Então é mais ou menos essa conversa que eu queria ter. Então, temos esses desafios, né, da segurança, da interoperabilidade que o SUS enfrenta muito, né? A gente está aí nesse procedimento de tentar integralizar esses dados justamente para entregar mais qualidade também da assistência, mas é desafiador, né? Não é só pela questão computacional, mas pela própria, lá na base da coleta mesmo. Esse debate da responsabilidade médico-hospital desenvolvedor, a documentação adequada, a educação, tudo isso, vamos dizer assim, são desafios e, ao mesmo tempo, caminhos que a gente tenta conversar, desmistificar. É muita coisa mesmo para conversar, mas eu espero ter conseguido fazer um apanhado. E, por ser da tecnologia, até trouxe uma finalização aqui em coautoria com o GPT, porque era mais ou menos essa mensagem mesmo que eu queria deixar. Acho que não tem por que fugir. Na verdade, a gente tem que aprender a aplicar isso de forma benéfica, né? Temos vários desafios relacionados ao uso da tecnologia, ao uso ético, ao desenvolvimento, à responsabilidade na ponta,
mas é algo que pode, sim, nos ajudar, né, tanto no ramo, no critério individual, quanto no impacto coletivo, e trouxe essa finalização aí, em um mundo onde a tecnologia e a saúde estão cada vez mais entrelaçados, é imperativo que nós, pesquisadores, lideremos com responsabilidade, garantindo que a inovação caminhe lado a lado com a proteção e integridade dos dados dos pacientes. Muito obrigada.